E aí, meus cinéfilos queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o João Pedro, estamos aqui de volta em mais um vídeo do canal do blog No Cinema com o João Pedro, né? E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer a resenha de um dos filmes mais esperados de 2022. Demorou, mas finalmente saiu. Que é o novo filme do Batman, né? Dirigido pelo Matt Reeves. Bom, então a gente vai fazer da mesma maneira que foi a resenha do Licorice Pizza. Eu vou falar um pouco sobre o roteiro, depois das atuações, depois sobre os aspectos técnicos. Eu vou misturando os pontos positivos e negativos de cada um, porque infelizmente o filme não é perfeito. Mas vamos começar pela sinopse, né? O filme aborda o segundo ano do Bruce Wayne como vigilante de Gotham City, o Batman. Tipo assim, o filme é ambientado numa época de eleição de Gotham City e uma onda de assassinatos brutais cometidos por um serial killer chamado Charada tá assombrando e assustando a cidade, tá tornando a cidade um lugar bem perigoso. Então, com o Charada ele prometendo desmascarar as verdades e os segredos sujos do passado de Gotham, né? O Bruce ele se vê forçado a forjar alianças com o policial James Gordon e a ladra Selina Kyle, mais conhecida como Mulher Gato, para trazer o Charada à justiça. Bom, eu particularmente estava muito animado para ver esse filme, principalmente pela direção do Matt Reeves, que foi responsável pelos dois últimos filmes da trilogia Planeta dos Macacos, que indiscutivelmente foram os dois melhores. São filmes sombrios, são violentos sem serem muito explícitos, e inclusive essa característica de ser violento sem ser explícito foi repetida nesse filme do Batman. A gente vai falar disso mais tarde. E outra razão para as minhas expectativas estarem muito altas é justamente a escalação do Robert Pattinson, porque mesmo que ele tenha tido uma má fama por causa do Crepúsculo, ele tem acumulado várias performances muito boas e dignas de prêmios em filmes independentes como Bom Comportamento e O Farol. Inclusive, para quem ainda duvida que o Robert Pattinson vai ser um bom Batman, eu recomendo esses dois filmes. Enquanto o filme em si ele não é perfeito, ele consegue muito bem misturar as vibes de filme de super-herói e filme de detetive para manter o espectador completamente investido na história por um tempo robusto de quase 3 horas. Bom, vamos começar com o roteiro, né? Eu gostei bastante do foco da narrativa ser direcionado a uma vibe de filmes de investigação policial, filmes de detetive, como Seven e Zodíaco, a maioria dos filmes dirigidos pelo David Fincher, porque isso dá um tom mais sombrio, dá uma atmosfera mais tensa pro filme, e eu gostei disso. Eu acho que nenhum filme do Batman, desde o Cavaleiro das Trevas, fez essa atmosfera, construiu essa atmosfera de tensão tão bem, né? E esse filme do Batman é tão parecido com esse filme de detetive que acaba sendo mais parecido com esse tipo de filme do que com qualquer outra coisa lançada sobre o Batman até o momento. Então, foi uma identidade estética bem única e eu gostei bastante disso. Eu também gostei do fato de tanto Batman quanto Gotham serem vistos como ainda algo em formação, ou seja, eles não são o Batman e a Gotham que a gente conhece dos quadrinhos ainda, e essa abordagem acaba por abrir vários ganchos para serem trabalhados em projetos futuros, como a já confirmada série do Pinguim e a série do Asilo Arkham, que vão ser feitos para HBO Max. E ao mesmo tempo que essa abordagem de informação, né, de uma cidade em informação, de uma Gotham em informação, abre ganchos para uma consolidação dessa Gotham no futuro, isso também acaba por remeter a algumas referências a histórias icônicas do Batman, tipo o Longo Dia das Bruxas, que eu trouxe aqui para vocês verem, e eu vou falar dela mais tarde para meio que comparar algumas coisas entre o filme e os quadrinhos, né? Bom, outro destaque para mim foi o jeito que eles trabalharam o Batman. Ao invés de eles tentarem repetir o que foi feito com Batmans anteriores, como o Christian Bale na trilogia do Christopher Nolan, onde as duas personalidades, Bruce Wayne e Batman, são drasticamente diferentes, enquanto o Bruce do Christian Bale, né, é todo extrovertido, playboyzinho, mulherengo, esse negócio assim.
E o Batman dele é mais, tipo assim, recluso, ele força a voz bastante. Mas não, o Robert Pattinson não faz isso. E isso foi uma das minhas coisas favoritas sobre o filme. A personalidade do Bruce e do Batman, do Robert Pattinson, são quase a mesma. Tanto o Bruce quanto o Batman são reclusos, são isolados, são antissociais, são deprimidos. Deprimidos é a palavra certa. Inclusive foi inspirado no Kurt Cobain, né? Essa abordagem do Batman, o guitarrista do Nirvana, que inclusive tem uma música do Nirvana na trilha sonora do Batman. E tipo assim, esse teor antissocial, né, esse teor deprimido, acaba por refletir muito o trauma reprimido que o Bruce tem do assassinato dos pais dele. E isso acaba por tornar como é que fala? A persona dele do Batman cada vez mais agressiva. É um filme bem violento, só que é violento sem ser muito explícito, e isso acaba por permitir que alcance um número maior de pessoas do que ele alcançaria se tivesse uma versão mais restrita, né? E isso pra mim é um ponto bom e um ponto ruim, mas a gente vai falar disso mais tarde. Como em toda a história de detetive, o foco de Batman é na tensão e na atmosfera. E nisso, o filme do Matt Reeves acerta em cheio. Tipo, a duração de 3 horas é algo mais lento, mais bem trabalhado, não é muito apressado. Nenhum momento dessa trama é apressado, porque parece um quebra-cabeça gigante que você monta junto com o protagonista. E, tem muito esse teor participativo, né, na trama, que a gente acaba se surpreendendo com as várias reviravoltas que o filme tem, junto com o personagem. Eu achei isso bem legal. E a duração do filme também ajuda o roteiro a desenvolver o enorme número de personagens que ele tem. E alguns propositalmente mais do que outros, porque acaba deixando esses outros para serem mais trabalhados em projetos futuros já confirmados, tipo a série do Pinguim, né? A série do Pinguim do Colin Farrell e a série do Asilo Arkham. Bom, esses são os pontos positivos sobre o roteiro. Mas infelizmente o filme não é perfeito e os pontos negativos, pelo menos são no meu ponto de vista, né? Porque muitas pessoas podem tratar esses pontos negativos como pontos positivos, mas pra mim, eu acho que o filme acaba por tratar o próprio espectador como alguém imaturo, por não ousar mais um pouco e tentar alcançar uma classificação indicativa mais alta, porque só pelo fato do Charada ser identificado como um serial killer e pelas coisas que ele faz em tela, isso já é razão suficiente para dar uma classificação indicativa alta. Você vê filmes tipo Seven, que os crimes que o assassino comete são baseados nos 7 pecados capitais. Aparece os corpos lá com tudo com as tripas para fora, sangue para tudo quanto é lado. E pra mim, justamente pelo fato do Charada do Paul Dano ser inspirado no assassino do Zodíaco, pra mim isso é já razão suficiente pra ter uma classificação indicativa mais alta, mas infelizmente isso não aconteceu e acaba por essa suavização, né, da violência e do choque, acaba por contradizer os próprios quadrinhos, que nem o Longo Dia das Bruxas. Inclusive eu vou abrir aqui numa página pra vocês verem. Tipo, olha isso daqui. Isso aqui é sangue, né? Claramente. Isso daqui é um assassinato que acontece no Longo Dia das Bruxas. E inclusive são os quadrinhos muito bons. Tem a adaptação em 2 partes na HBO Max, que é muito boa e é muito fiel também aos quadrinhos. E isso acaba por contradizer mesmo a violência e o choque que é presente nos quadrinhos. Eu acho que o filme deveria ter ousado um pouquinho mais, especialmente pelas críticas muito boas a Esquadrão Suicida e Pacificador, que, tipo assim, ampliaram a violência a um nível extremo. Mas não significa que Batman deveria chegar a esse nível extremo, mas deveria ousar um pouco para combinar ainda mais com a vibe de filme de detetive, filmes de investigação policial, filmes de serial killer, que claramente inspiraram o filme, né? E outra restrição que o filme possui
diz respeito à escolha de justamente de ambientar o filme na época de formação, tanto do Batman quanto de Gotham. Porque como o Batman e a Gotham que a gente vê não são as versões finais que a gente vê nos quadrinhos, o filme acaba por não ter muitas surpresas ou riscos. Tipo, tem algumas oportunidades que você pensa, se o filme tivesse seguido essa vertente aqui, será que seria mais diferente? Fica um e se gigante, né? Mas como ele é ambientado numa época de formação de Batman e Gotham, acaba por não ter muito risco e ele acaba sendo um pouco previsível no desenrolar e acaba tirando um pouco da surpresa e do choque que são frequentes nesses filmes de detetive e serial killer, né? E isso acaba inclinando o filme em direção à fórmula já conhecida de filmes baseados em quadrinhos. Mas, felizmente, esses são os únicos pontos negativos que eu consegui achar. Mas, então, agora vamos falar do elenco, né? Porque o Matt Reeves conseguiu achar um elenco maravilhoso nesse filme. Começando pelo próprio Robert Pattinson. Ele dá um show nesse filme. Ele consegue contradizer todas as pessoas que duvidaram dele quando ele foi escalado para fazer o Batman. Ele me lembrou muito do Rorschach, do Watchmen, ao ponto de os dois serem muito parecidos na personalidade. Os dois são reclusos, os dois são meio que antissociais, os dois querem resolver coisas com as próprias mãos, os dois têm um diário, né? Eu acho isso bem legal. As duas personalidades duplas, né, dos dois personagens são muito parecidas uma com a outra, são muito únicas, são quase a mesma. Eu achei muito legal isso. E eu mal posso esperar para ver como é que o Robert Pattinson vai amadurecer esse personagem em filmes futuros. Bom, eu também gostei bastante do fato da Zoe Kravitz como a Mulher Gato e o Jeffrey Wright como o Gordon, né, o Comissário Gordon, eles tentarem puxar o Batman para dois lados completamente opostos. Enquanto a Zoe Kravitz tenta convencer o Batman, e de forma bem convincente mesmo, a fazer justiça com as próprias mãos, custe o que custar, para ele meio que descarregar toda a violência que ele tem dentro de si para resolver as coisas que ele precisa resolver para trazer meio que justiça a Gotham, né? O Comissário Gordon tenta ser a voz da razão para o Batman, mais do que o Alfred do Andy Serkis, que inclusive não é tão bem trabalhado aqui. Eu imagino que ele vai ser mais bem trabalhado em projetos futuros, mas pelo menos nesse filme ele tem muito pouco o que trabalhar e é uma pena porque ele é um baita de um ator. Mas infelizmente, exceto algumas cenas perto da conclusão, ele não tem tanta coisa com que trabalhar e é uma pena. Mas, embora os heróis eles sejam meio que os carro-chefe desse filme, o destaque são os vilões. Quem rouba a cena são os vilões. Começando pelo charada do Paul Dano. Ele é deliciosamente ameaçador. Eu amei o quão esperto esse charada é. Ele consegue misturar a frieza e a calma do John Doe, que é o assassino do Seven, interpretado pelo Kevin Spacey, com aquele teor maníaco e psicótico contido de algumas interpretações do Coringa, em especial a do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas e do Cameron Monaghan na série Gotham. Eu gostei bastante desse charada, eu queria muito ter visto mais dele e pra mim, sério, pra mim ele devia ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, pronto, falei. O Pinguim do Colin Farrell é uma das únicas fontes de alívio cômico desse filme e isso é um destaque que eu achei bem interessante porque o filme não tem quase nenhum alívio cômico e o sarcasmo do Pinguim do Colin Farrell é uma das únicas coisas que faz o espectador rir e rir de forma genuína mesmo. A personalidade e até a fisicalidade do Pinguim do Colin Farrell me lembrou muito do personagem Jake LaMotta, que é o personagem do Robert De Niro no filme Touro Indomável, do Martin Scorsese. Eu não sei se isso foi uma influência para o Matt Reeves, mas pelo menos foi o que eu percebi, né? E também tem o Carmine Falcone, do John Turturro, né? O John Turturro, ele consegue replicar muito bem aquela personalidade simultaneamente carismática e ameaçadora
de vários personagens mafiosos dos filmes do Scorsese, tipo os Infiltrados, Os Bons Companheiros e o Irlandês. Tipo, é muito bom, tipo, é muito legal. Embora ele seja menos bem trabalhado do que os outros dois, né, do que o Pinguim e o Charada, principalmente, mas os três dão um show aqui, eu tiro o chapéu para eles. Bom, então para terminar, vamos falar sobre os aspectos técnicos. Bom, a direção de fotografia do Greg Fraser, que é o diretor de fotografia do Duna também, né? Ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Ele consegue nos dar uma Gotham City mais realista e consegue reter um pouco do estilo que ela tem nos quadrinhos. É uma cidade muito glamurosa, muito badalada, parecida com Nova York mesmo, que claramente foi inspirado em Nova York. Mas ao mesmo tempo a fotografia é bem sombria, é bem escura, o que consegue muito bem estabelecer o tom de filme de assassinato, né? Dá muito bem, essa iluminação consegue muito bem reter a atenção que esses filmes de detetive são conhecidos por exalar, né? Bom, a montagem é bem evidente nas cenas de ação do filme, que são excelentes. Eu gostei muito de como algumas cenas não cortam, quando, por exemplo, vão dar alguns golpes, sabe? E não cortam. E justamente para dar essa fluidez e esse realismo para a cena, eu achei isso bem legal. O trabalho de som também é muito bom, porque ele consegue fazer o espectador pensar que algo realmente violento está acontecendo sem realmente mostrar o que está acontecendo. Só pelo som, tipo assim, pelos efeitos sonoros, tipo... Pois é, tipo, só por isso dá pra ver que alguma coisa violenta tá acontecendo e nunca é mostrado pra gente, e nesse aspecto o filme faz muito bem, sabe? O trabalho de maquiagem é algo de outro mundo e já deve ser considerado como um dos principais indicados ao Oscar 2023 de melhor maquiagem, porque o que eles fizeram no Colin Farrell para fazer o Pinguim é algo de outro mundo. Tipo, o Colin Farrell é uma pessoa magra, basicamente, e ele tá imenso. Eu nem consigo imaginar o quanto de maquiagem foi necessário para fazer, tipo assim, o físico do Colin Farrell como Pinguim. Foi uma coisa, tipo assim, extraordinária. Eu gostei bastante disso. E por fim, tem a trilha sonora do Michael Giacchino, que é bastante atmosférica, né? Consegue replicar essa atmosfera que o roteiro em si tenta construir. E é mais uma trilha sonora fantástica no currículo do Michael Giacchino, que inclusive um dos filmes mais recentes que ele fez a trilha sonora foi o novo filme do Homem-Aranha, né? Sem Volta Pra Casa. E literalmente depois, né? Tipo assim, ele foi fazer a trilha sonora do Batman exatamente depois do filme do Homem-Aranha. Eu achei isso bem interessante. Mas é uma trilha sonora bem atmosférica, tem muita... Eu queria, na verdade, ter visto um pouco mais de trilha sonora diegética, né? Uma trilha sonora de músicas mesmo. Porque a única que se faz presente é a Something in the Way do Nirvana, que inclusive estava no primeiro trailer do filme. E eu acho que o filme poderia ter investido, poderia ter colocado mais algumas músicas do Nirvana, já que o Matt Reeves inspirou o Batman do Pattinson no Kurt Cobain. Ele podia ter colocado mais algumas músicas do Nirvana para realmente dar essa atmosfera de depressão, de melancolia, né, para esse Batman. Podia até usar as músicas para desenvolver o próprio Batman. Mas isso acabou não acontecendo, então, né? Então, para finalizar, mesmo que a visão do estúdio, né, tenha em parte impedido essa nova versão do Homem-Morcego a alcançar o potencial máximo, né, por não ter alcançado uma classificação indicativa mais alta, não ter ousado um pouco mais na violência e realmente no choque desse filme de detetive, né, o Batman do Matt Reeves acerta em cheio ao se inspirar em filmes de detetives e serial killers como Seven, como Zodíaco, e acaba contando com uma estética que mistura os aspectos realistas e estilizados que a gente conhece de Gotham City.
E acaba tendo também uma abordagem investigativa do protagonista, que é interpretado de uma forma brilhante pelo Robert Pattinson. E o filme consegue estabelecer e construir muito bem a mitologia base para esse novo universo e acaba abrindo muitas brechas, não é só uma não, são muitas brechas para novos projetos trabalharem e aprofundarem mais nessas brechas, né, para encher essas lacunas. E isso foi uma das coisas mais legais porque mostra a confiança que a Warner tem nessa nova franquia. Então, para finalizar, eu dou uma nota 9 de 10 para o Batman de Matt Reeves. Bom, é isso, gente. Se vocês gostaram dessa crítica, não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal, acompanhar as redes sociais do blog, porque todas as novidades eu divulgo por lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!